E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje já vamos começar aqui montando esse bolinho que eu tava com muita vontade de comer com morango. É a primeira vez que eu tô fazendo bolo com morangos, tá? Temos que tomar aí aqueles cuidadinhos porque morango solta água, então ele tem mais facilidade do bolo rachar, do bolo desandar ou do bolo vazar. Então, para começar, eu comecei aí fazendo uma barreira de contenção, que vocês já sabem que eu gosto de fazer nos outros bolos. Essa barreira aí, vocês podem estar fazendo também com o próprio recheio, tá? O recheio firme. Mas como eu tinha aí pouco recheio, tá, gente? Porque eu decidi fazer esse bolo assim, muito em cima da hora, num dia antes, já era quase de noite. Quem me acompanha lá no Instagram viu. E não tinha muito recheio, eu tinha 300 gramas de leite condensado na geladeira. Então, eu usei essas 300 gramas de leite condensado e 2 caixinhas de creme de leite. E fiz aí o meu recheio de ninho, tá? Aí, comecei aí botando o meu morango em contato com a massa. Vocês podem perceber no início do vídeo que eu não molhei muita massa. Tô mostrando aí pra vocês também a cremosidade desse recheio, tá? Esse recheio de ninho ficou maravilhoso. E, gente, como eu tava falando da massa, eu não molhei muita massa, porque o morango, ele já é uma fruta que solta água. Então, você dá só uma molhadinha aí, não precisa molhar como a gente costuma molhar os outros bolos, tá? E depois que eu coloquei os morangos, eu já vim colocando aí o meu recheio de ninho. Eu tava pesando, porque como eu falei pra vocês, esse recheio aí, eu não fiz nem com uma caixinha de leite condensado inteira. Mas no final deu tudo certo, tá? Deu recheio para as 3 camadas. Eu fiz 3 camadas de recheio, tá, gente? Ficaram 3 camadas bonitas, vocês vão ver. No final do vídeo que eu vou estar deixando pra vocês a camada do recheio. Esse bolo ficou sensacional, ficou muito bom. Não rachou, não vazou, então vocês podem estar fazendo aí dessa forma. Aí depois eu venho colocando a minha outra camada de massa e venho puxando, gente, o plásticozinho e dando uma leve pressionada na massa, tá? Aí eu tô molhando o bolo com leite, mas eu não costumo molhar os meus bolos com leite não, tá, gente? Como eu falei, não tinha leite condensado, eu tenho que repor meu material, que eu ainda não fui repor o meu estoque, né, do ano, assim, o primeiro estoque do ano. E eu vou estar indo repor no dia 14, então não tinha material suficiente, não tinha leite condensado, né? Eu achei que tinha pelo menos uma caixinha fechada, não tinha. Tinha uma aberta que deu 300 gramas de leite condensado. E aí não tinha como eu pegar mais desse leite condensado para fazer a caldinha. Mas a caldinha que eu uso nos meus bolos geralmente são de leite condensado com água, tá? Fica assim delicioso. E aí, esse bolo aí vocês podem ver que já tá bem alto, né, gente? Coloquei só 2 camadas de massa e 2 camadas de recheio, ele já tá bem aí em cima, porque o morango, né, ele deu essa altura pro bolo, deixou o bolo bem mais alto. Eu queria um bolo com 10 centímetros de altura, mas ele passou um pouquinho, tá? Não passou tanto não, mas passou um pouquinho. Vocês vão ver aí que eu já vou botar minha terceira massa. E olha como é que já ficou bem perto do fim da forma. Aí eu venho de novo dando uma leve pressionada, gente, nesse momento aí. É uma leve pressionada, tá? Não precisa ir com a mão muito pesada, não. Aí essa massa aí eu vim molhando um pouco a mais, gente, porque eu vi que já ia ficar muito alto o meu bolo. Então eu optei por não colocar morango nessa parte. Eu já vim aí direto com o meu recheio, porque já tava bem altão esse bolo e eu queria um bolo com 10 centímetros de altura, tá? Aí vim espalhando e eu até pensei assim, eu vou colocar uns moranguinhos por cima. Vocês vão ver aí que eu vou até tentar colocar uns morangos por cima, porque sobrou bastante morango, tá? Eu tinha 2 caixinhas de morango aí. Aí depois eu vi que se eu colocasse por cima não ia colar, né, a massa, o segundo disco de massa. Então eu dei uma pressionada pra ele pro recheio e já vim com a minha massa. Olha aí, gente, ficou um pouquinho acima de 10 de altura. Ele deve ter ficado aí com 12, 11,5 de altura, tá? E vim molhando com leite. E essa foi a montagem do bolo, né? Depois eu tampo bem e coloco na geladeira. Eu gosto de tampar bem pra não passar gosto de geladeira nem de nada, tá? E quando for decorar, eu volto aqui com vocês. Mostrei aí, gente, tava com muita vontade de comer morango. Então, aproveitei e comi esse morango aí. Agora, vamos pra decoração do bolo.
Olha como é que esse bolo ficou bem recheado, né? Tá aí a barreira de contenção. Tive que fazer uma barreira de contenção alta, porque por conta do morango e do recheio. Pra começar aí na decoração desse bolo, gente, foi uma decoração de bolo assim bem simplesinha. Essa decoração aí eu ia me inspirar na minha primeira encomenda de bolo, só que depois que eu fui ver que eu troquei a ordem das cores. Mas a inspiração, no caso, era a minha primeira encomenda de bolo, tá? Como eu falei, era meu aniversário, dia 7 de janeiro, foi meu aniversário. Esse bolinho era pra mim. Eu decidi fazer assim de última hora mesmo, pedi pro meu pai imprimir um topezinho bem rapidinho. Vou até deixar aí na tela pra vocês, peguei lá do Pinterest. Nem consegui fazer o meu nome e tudo mais. E decidi me inspirar, né, na decoração da minha primeira encomenda. Só que eu achei que o rosa era na parte de baixo. Só que a minha primeira encomenda, como vocês estão vendo aí, o rosa era na parte de cima. Mas só troquei a ordem das cores mesmo. Quis fazer esse remember, né, quis relembrar essa decoração. Porque foi uma decoração, assim, foi um vídeo que bastante gente viu. E agora vocês podem estar vendo aí o meu progresso, né? Porque eu melhorei bastante coisa, né? Esse bolo aí é um bolo inspirado naquela decoração, só que com uma ágata mais confiante, com uma ágata mais experiente, por conta dos bolos, dos erros, dos acertos. E é isso, tá, gente? O que eu deixo aqui pra vocês que estão começando agora, porque eu sei que tem bastante gente começando agora, não se cobre tanto. No início eu me cobrava muito. O início, gente, a gente tá aprendendo. A gente não vai conseguir fazer lindo, não vai conseguir fazer perfeito. Eu que tô assim, com mais experiência, eu tenho muito o que melhorar, eu tenho muito o que aprender. Eu acho que a gente tá em constante. A gente tem que estar sempre querendo aprender mais. A gente tá. Não me fugiu a palavra, mas para você que tá começando agora, não se cobre tanto, tá bom? Se cobre em praticar. Não se cobre em questão de, nossa, tinha que estar assim, tinha que estar assado. Eu falo isso porque no início eu me cobrava muito. Eu já vim aí fazendo o meu topo, que no início pra mim era muito difícil. Vocês podem ver, ó, eu joguei o chantilly, né? Pra poder dar uma... Para poder deixar o chantilly mais lisinho, mais molinho. E esse bolo aí é um bolo inspirado naquele, só que com técnicas que eu não sabia antes, que eu não tinha ideia. Conforme a gente vai fazendo o bolo, a gente vai aprendendo, né? Vai adquirindo conhecimento, vai conhecendo novas técnicas, conhecendo novos jeitos de decorar. No bolo da minha primeira encomenda, eu começava pelas laterais. Só que hoje em dia eu vi que pra mim eu prefiro começar pelo topo e assim vai, tá, gente? Vim aí com esse meu cortador de brownie, dando uma alisada nele. Eu amo alisar o bolo com esse cortador, tá? E eu sempre uso assim umas 3 coisinhas diferentes pra poder estar alisando o bolo. Vocês vão ver aí. Gente, estamos chegando aqui, né, na metade do vídeo. Mais da metade do vídeo. E eu queria aproveitar esse momento para mandar um beijão pra Yasmin Vitória Alves da Silva. Fiquei sabendo assim, Yasmin, que você assiste todos os meus vídeos. Eu quero agradecer muito pelo carinho, gente. A Yasmin, ela só tem 11 aninhos de idade e ela quer ser confeiteira. Ela assiste bastante os vídeos que eu fiquei sabendo. E eu queria mandar um beijão, Yasmin, continua aí, tá? Vendo vídeos, praticando, que se Deus quiser e assim Ele possa te abençoar e você seja uma confeiteira de sucesso, tá bom? Um beijo. Gente, aí eu ia tentar fazer aquela técnica que você vai fazendo assim, eu esqueci o nome da técnica. Só que aí eu lembrei que não era a a textura da inspiração da minha primeira encomenda de bolo. Então eu vim aí com essa espátula de textura, que foi a espátula que eu usei na minha primeira decoração de bolo. Vim dando uma ajeitadinha no topo. Quem aí lembra, gente, no primeiro vídeo que eu não mexi no topo, né, no primeiro bolo, eu não mexi no topo porque eu tinha medo. Ah, e eu vim com essa régua aí porque uma pessoa me perguntou, eu não sei se foi no Instagram ou se foi aqui no YouTube, se tinha outra forma de alisar o bolo
sem ser com espátula, porque tava começando agora, queria fazer bolos pra casa e tava sem dinheiro pra comprar a espátula. Aí eu falei que se ela tivesse uma régua, tem pessoas que fazem com a aba da caixa de leite também, ela poderia estar usando. Aí eu fiz aí pra vocês poderem ver que dá certo, né, pra quem tá começando ou quem não tem aí as espátulas, dá certo alisar o bolo com a régua, tá? Você vai fazer o mesmo processo que você faz com uma espátula. Aí eu molhei um pouco a minha espátula de textura com o chantilly. Gente, essa técnica é muito boa. Eu vi no Instagram, eu não lembro no Instagram de quem que eu vi, tá? Foi uma pessoa que postou. Eu não lembro, então não tem como eu dar os créditos aqui. Mas essa técnica aí da gente jogar o chantilly líquido é pra gente tá dando aquela hidratadinha no chantilly, né? Pra ele tá ficando aquele chantilly lisinho. Aí eu já vim fazendo também o aspiral com esse pincel de culinária. E eu acho lindo o trabalhado que fica esse pincel. Aí tô com pó pra decoração da Fab. Ele é o perolado, tá, gente? Eu tentei seguir, assim, mais ou menos quase tudo. Eu só mudei a ordem das cores, né? Na minha primeira encomenda de bolo, eu usei esse pó pra decoração. E eu amo ele, eu continuo amando esse pó pra decoração. Eu acho que fica um trabalhado lindo. E depois aí a gente já vai limpando o pratinho. E, gente, o que eu mudei foi isso. É uma técnica que quando eu fiz essa minha primeira encomenda de bolo eu não conhecia, não sabia, tá? Eu tava começando assim no mundo da confeitaria. E é uma coisa que eu faria, tá? Porque quando a pessoa me encomendou o bolo na época, ela deixou a decoração por minha conta. Então agora, como eu sei essa técnica, eu resolvi aplicar nesse bolinho aí. É pra fazer aquelas... eu esqueci o nome, gente. É pra fazer aqueles douradinhos no bolo, tá? Então a gente coloca aí, tem hoje em dia gel próprio pra isso, tá? Mas pra quem não tem o gel, ainda não comprei pra testar e tudo mais. Pra quem não tem o gel, você pode estar fazendo essa misturinha aí, tá? Pegando um pouquinho do pó pra decoração dourado, colocando na tampinha e colocando álcool de cereal e fazendo aí, gente, esses rabiscos no bolo dourado. Eu ia também, gente, pintar a borda. Eu acho que fica lindo, alguns bolos com a borda pintada. Só que como eu já tinha feito os rabiscos, eu achei que ia ficar muita informação, tá? Porque eu queria esse bolo mais simplesinho, mais assim, meiguinho. Aí eu já vim com esse topper, gente, olha que lindo. Eu quis jogar o dourado, esses rabiscos dourados, por conta do topper. Por conta que tem dourado no topo. Esse topo aí foi um topo rosinha com dourado, né? Achei bem delicado, bem a minha cara. E o bolo ficou assim. Gente, você acredita que eu esqueci de gravar o resultado final do bolo? Eu coloquei esse topper aí e depois eu coloquei outros topper na frente do bolo. Eu vou estar deixando aí pra vocês poderem ver, tá bom? E olha só, gente, o resultado do bolo foi esse, bem meiguinho. E tá aí também pra vocês de como ficou essas fatias por dentro. Olhem só, minha gente, babem comigo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e até o próximo.